Olá, estamos de volta com o programa O Livro dos Espíritos em Nossa Vida. Hoje nós vamos iniciar uma nova temática. Hoje nós vamos falar sobre a lei de reprodução. A reprodução dos seres vivos está contida na lei natural? Vamos falar sobre isso logo após a nossa vinheta. Começa agora o programa O Livro dos Espíritos em Nossa Vida. Almeida, seja bem-vindo para mais um programa. Hoje, iniciando uma nova temática, vamos começar a falar sobre a lei de reprodução. Seja bem-vindo. Obrigado, Ricardo. Obrigado a cada um de vocês que nos acompanham pelas mídias sociais da Comunhão, né? É um assunto muito interessante, muito envolto em sofismas, vou falar assim, né? Mas importantíssimo para a gente conversar nesse momento. É verdade, Almeida. A partir de hoje, certamente isso levará alguns programas. Nós vamos falar sobre a população do globo, sucessão e aperfeiçoamento das raças, obstáculos à reprodução. Vamos falar sobre casamento casamento e celibato. E vamos terminar falando sobre poligamia, lá para os últimos programas dessa temática. Hoje, iniciando a temática, na questão 686, temos a seguinte pergunta que o Kardec fez à espiritualidade. A reprodução dos seres vivos é uma lei da natureza, Almeida? Eu acho que a gente nem precisava abrir o livro dos Espíritos para responder essa isso, questão, né? Se não houvesse reprodução, a vida poderia até se criar, mas não tem reprodução, aquela forma de vida ia acabar com a morte daquele indivíduo. Não se reproduz... E você falou uma palavrinha que diz tudo. Aquela forma de vida, né? Obviamente, quando a gente vai falar aqui da lei de reprodução, estamos falando da reprodução biológica, da reprodução dos seres vivos. Estamos falando da matéria. Da matéria, né? Sem ela, nós teríamos a vida, mas do ponto de vista espiritual apenas. E a resposta dos espíritos foi exatamente isso. Isso é evidente. É evidente. Né? É evidente que a reprodução dos seres vivos é uma lei natural. Sem a reprodução, o mundo corporal, o mundo físico pereceria, não existiria. Na questão seguinte, o Kardec perguntou: se a população seguir sempre a progressão crescente que vemos, chegará um momento em que ela será exuberante sobre a Terra? Aí eu acho que você vai precisar dar um certo... O que é que o Kardec quis dizer com esse exuberante? Eu acho que tem um problema de tradução aqui. Eu também acho. Acredito que tem, porque a nossa compreensão do que seja uma exuberante forma de vida é o que nós temos. Na sua tradução é a mesma palavra exuberante, também. Exuberante. Eu concordo contigo. Eu acho que teve um lapso de tradução aqui. Né? E às vezes não se assustem com isso, né? Às vezes há palavras que mudam o conteúdo. Exemplo, costume. Dependendo de o que você está lendo, quem escreveu e quando escreveu, a palavra costume é roupa, né? Olha, alguém vinha com um costume domingueiro, né? É uma roupa de domingo, uma roupa de ir à missa. Né? Dependendo do ambiente em que você está, fato de banho. Conhece? Não, fato de banho não. Fato de banho. De onde vem fatiota? Isso é lá do... Lá do português. Lá do português, né? Lá lusitano, né? Fato de banho é uma roupa de banho, é um maiô, é um calção de banho, né? Não é uma saída de banho, não. Eu estava pensando que era uma saída de banho. Não, é a roupa. É a roupa de banho. É um calção. Ou um maiô, se for. Dependendo. Biquíni. É isso, né? Então, às vezes as palavras têm vida, né?
E de repente o exuberante aqui tenha sido uma tradução literal, né? E que a Pode palavra ser. tivesse outro conteúdo lá no século XIX. Eu entendo que o Kardec quis perguntar aqui se iria chegar um momento em que a população cresceria tanto Mas que tanto. se tornasse insuportável para a Terra, né? A Terra não suportaria tanta gente. Eu acho que seria nesse sentido, né? É interessante essa pergunta, porque essa pergunta é uma preocupação de equilíbrio ecológico, né? Sim, sim. Pela resposta até a gente pode perceber isso. Você lembra da teoria do Thomas Malthus, né? Malthus, claro, a população se multiplicaria segundo uma progressão geométrica e a produção de alimentos cresceria numa progressão aritmética. Ou seja, E não haveria... acompanharia a demanda. A oferta nunca acompanharia a demanda. Exato. Aí um momento ia haver um desequilíbrio, todo mundo ia morrer de fome. Ele não contou com a evolução tecnológica na produção de alimentos que compensa. Sim, exatamente é só a gente isso. parar, lembrar para concordar com você que meu pai, quando eu era menino pequeno lá em Minas, o povo já falava na safrinha, né? Então tinha a safra e tinha a safrinha. E hoje em dia no Brasil você já tem a safra, segunda safra e tem o que hoje é a safrinha, uma terceira safra, né? Ou seja, nós desenvolvemos no Brasil ao ponto de produzir 3 vezes por ano no mesmo espaço. Né? Espaço físico, que é o motivo que nós somos simplesmente celeiro do mundo. Líderes na produção de alimentos. De alimentos. Né? Interessante. Agora, respondendo objetivamente, e com todos esses considerandos nossos, se a população seguir sempre a progressão crescente, chegará um momento em que ela será exuberante? Será que ela será exorbitante? Será que ela vai ser exagerada? Eu acredito firmemente e concordo com o que vai ser colocado aqui, né? A providência divina é sábia. A gente não pode ficar abraçando certas teorias fatalistas, entrar em pânico por qualquer coisa, entrar em desespero, né? O Pai Eterno, em sua infinita sabedoria, colocou equilíbrio nas coisas, né? Isso querendo dizer o seguinte, como você acabou de dizer, preocupação semelhante foi lá do Malthus, no século XIX, ao dizer que haveria fome. Mesmo se houvesse fome, seria um mecanismo de equilibrar as coisas. Ia morrer um monte de gente de fome, aí na geração seguinte ia ter seres humanos a menos, e a produção, com a mesma inteligência, produziria mais e voltaria a ter um conflito em algum ponto. E isso considerando as prevenções do Malthus. As premissas que ele colocou, isso. Sim. E com as quais nós não concordamos, quero acreditar. Perfeitamente. Né? Então, respondendo objetivamente, a providência divina é mais inteligente. Ela prevê e provê meios de equilibrar essas situações, como foram os avanços tecnológicos, como foi a capacidade de produzir mais em menor espaço físico, produzir mais em menor espaço de tempo, né? Só para ter uma noção, eu quando era menino pequeno lá em Minas, caramba, um frango para ficar no ponto de corte era 6 meses, 4 meses, era muito tempo. Hoje em dia existem situações em que o animalzinho lá na granja, 39 dias ele está no ponto de corte. Né? Ou seja, o que demoraria meses é 1 mês e meio. Então, é uma providência divina dar a inteligência ao homem de criar tecnologias, de criar formas de criação, de cultivo de plantas, né? É só a gente parar para pensar no como o feijão que é plantado hoje em grandes fazendas, ele produz mais rápido, a soja, o trigo. Eu me lembro que quando eu era pequeno que não se falava em soja produzida acima do Paraná. Até o ano de 75 eu lembro que foi uma grande geada que destruiu as plantações de soja no Brasil. Hoje em dia você tem soja produzindo no Brasil, do Rio Grande do Sul até o Maranhão. Passando pela Bahia. Passando pela Bahia, pelo oeste da Bahia. Pelo oeste baiano. O Mapitoba, né? Ou é Mapitoba ou Matopiba? Escolham.
Não sei. Maranhão, Tocantins, Piauí. Ah, tá certo. Tá. Então tem uma região no Brasil, para quem não sabe, que envolve sul do Maranhão, sul do Piauí, o Tocantins praticamente todo e o oeste da Bahia, que dependendo de quem está falando é Matopiba ou é Mapitoba, que são... Pegando as duas primeiras letras de cada estado. Pegando as abreviaturas, né? Que é MA de Maranhão, PI de Piauí, TO de Tocantins, BA de Bahia. Enfim, né? 50 anos atrás, alguém dissesse que ia produzir soja nessa região, tu tá louco, não sabe que soja é de terra fria? De terras temperadas? Almeida, e nós estamos comentando apenas a solução em termos de produção alimentar alimento, para suprir as demandas de uma população crescente. A evolução da engenharia, para você conseguir colocar muita gente em pouco espaço, os edifícios, a capacidade que nós criamos para coletar água, tratar água, distribuir água, para que ninguém morra de sede. Você imagina que 100 anos atrás, você estava condenado a viver perto de um curso de água. Né? Os nossos avós tinham que viver perto de um curso de água para ter água, ou um poço. Tudo isso mudou. Necessário à sobrevivência. Tudo isso mudou. Mas mesmo assim, a gente continua falando de ações humanas para atender a demanda de uma população crescente. E a gente não está considerando ainda que para que essa população seja crescente na Terra, é necessário que haja uma concordância dos nossos irmãos superiores que cuidam do processo reencarnatório para mandar espírito para cá, para reencarnar. Sim, é aquela coisa. Eu tomei a pergunta pelo lado que a gente consegue ver. Exatamente. Pelo lado de cá, porque o lado de lá deve ter inteligências... Porque, antecipando já um pouco aqui a resposta, e um comentário que você falou, a inteligência divina, ela é muito superior a essas nossas preocupações. Será que Deus não sabe qual é o potencial que o planeta oferece para uma população, para uma humanidade que vai receber? Será que Deus, que a espiritualidade, iria ser tão, entre aspas, irresponsável de mandar gente para cá sem que aqui tivesse condições de receber esse povo todo? Então, é uma preocupação... Homens bully, né? Homens de pouco café. É uma preocupação que só cabe na cabeça daqueles que não consideram Deus e a espiritualidade superior como a inteligência suprema. Como a inteligência suprema. Não é isso? Então, claro que isso não vai nenhuma crítica assim ácida ao Thomas Malthus, porque na época ele não conhecia, acredito, e nem estava preocupado em estudar o processo da humanidade do ponto de vista espiritual. Ele estava analisando apenas do ponto de vista material. Uma agricultura que ainda era feita no arado e na enxada. Exato, Almeida. Hoje, nós temos duas formas a mais, ou dois fatores a mais para analisar essa questão. Nós temos o fator da evolução tecnológica, que já nos mostra que a capacidade humana de reagir a essas demandas multiplicou, centuplicou. E também temos o conhecimento espírita para analisar a questão dessa forma, sabendo que Deus, que a espiritualidade não seria tão desprovida de inteligência para não considerar a limitação do planeta para alimentar essas almas reencarnadas. E como você comentou agora há pouco, a preocupação do Malthus sobre a fome, a história nos mostra que fome sempre existiu no planeta Terra, mas que até que se prove o contrário, essas fomes nem sempre foram motivadas pela falta do alimento em si, mas pela incapacidade humana de distribuir bem os alimentos, evitando desperdícios e fugindo do egoísmo que muitas vezes tira do outro um alimento que é excedente para nós. É interessante isso, né? E a maioria das fomes, das grandes fomes,
elas são associadas a conflitos sociais, guerras, né? Guerra é um grande conflito social, e outros, revoluções. Sempre a grande fome vem. Existem exceções? Existe, né? Vamos lembrar aí que tem a fome da Irlanda, que foi uma situação muito específica. A batata, para quem não sabe, ela é nativa da América, não existia na Europa. Da América Andina, né? Se não me engano. A América Andina é onde você mais vai encontrar variedades de batata, né? Mas batata está espalhada pela América inteira, né? É um fato. Nós temos a nossa batatinha aqui, lá na América do Norte. Tanto a batata doce, como a chamada batata inglesa, que é a batata mais... Isso, né? A parte andina é interessante, que lá eles têm batata de um monte de cores, é uma tradição lá. Pois bem, mas a batata se espalhou. A batata e o milho. A batata e o milho são nativos da América. E o milho também, espalhado para todo lado. O nosso índio tupi plantava mandioca e plantava, agora eu estou na dúvida se ele plantava milho, mas o milho principalmente na América Central. É verdade. Aí o que é que acontece? Logo a Europa absorveu isso e começou a utilizar, né? Foi o milho, a batata e o tabaco. Tudo é daqui. E na Irlanda em especial, aí o que é que acontece? Houve um problema climatológico e deu praga na batata. E eles passou a ser 90% do alimento na Irlanda era batata. E teve 2 anos seguidos que teve uma praga. Aí teve só para dar um exemplo de um fato histórico da fome que não era guerra e não era um conflito social. Mas tinha um conflito, aí criou-se um conflito social, teve a grande emigração para os Estados Unidos, apenas para dizer um fato histórico. Mas tudo isso, para lembrar e concordando com você, que normalmente a fome é muito mais associada à guerra, à má distribuição, à falta da inteligência humana agindo para garantir o alimento para as pessoas. Perfeito. Né, do que qualquer outra coisa. É exatamente, Almeida. É exato. Vou repetir a pergunta. Se a população seguir sempre a progressão crescente que vemos, chegará um momento em que ela será exuberante sobre a terra? E a resposta, não. Deus a isso provê e mantém sempre o equilíbrio. E nada faz de inútil. O homem que não vê senão um canto do quadro da natureza não pode julgar a harmonia do conjunto. Ou seja, a nossa preocupação está voltada sempre para um cantinho ali do fato. Dificilmente a gente olha o conjunto como um todo. E isso Deus faz. Deus. Providência divina está aí. Bom, isso se refere ao título População do Globo. Vamos agora para um novo subtítulo, que é Sucessão e Aperfeiçoamento das Raças, Almeida. Questão 668. Há, neste momento, raças humanas que diminuem, evidentemente. Chegará um momento em que elas terão desaparecido da Terra? Essa pergunta, ela é muito, não tem outra palavra, perigosa, né? Porque tudo começa com um conceito que cientificamente é falho. Não existem raças, né? Ah, mas então você está dizendo que não existem brancos e negros? Claro que existem, né? É uma questão de melanina. Mas é a mesma coisa que eu quisesse começar a classificar os seres humanos em verdes, porque tem olhos verdes, azuis, porque tem olhos azuis, castanhos e negros, né? É eu pegar uma característica e tentar achar que existem espécies diferentes. Não existe isso. Nós somos o gênero humano. Nós somos seres humanos. Nós somos Homo sapiens sapiens. Ponto. Esse conceito de raça é um conceito que ainda predomina em algumas discussões, mas ele é um conceito falho que nós desenvolvemos, com o qual nós vivemos por uns 1000 anos, e a gente tem que aprender cada vez mais que nós só existe seres humanos, homens e mulheres. E a gente não pode esquecer também, né, Almeida,
que esse livro ele foi elaborado Em 1857. em 1857. Naquela época, o Kardec ele não tinha ainda acesso a esclarecimentos, a informações, a evoluções conceituais que surgiram depois disso. E que nós estamos também lendo um livro que foi traduzido, que na década de 40, essa tradução aqui... Não, antes, esse aqui é do Guilhom, né? Essa tradução é do Guilhom. Não, Pois é. eu tô com a tradução do Salvador Gentili, por um acaso. Essa aqui também é do Salvador Gentili, Do Salvador Gentili. né? É mais recente, inclusive. Mas que não tem como os tradutores fugirem da cultura do Kardec naquele momento. Não. Então, naquele momento, o Kardec estava tratando... Raça, na época, era um conceito científico. Pois é. Acreditava-se que... Gente, tem hora que a gente para... Por exemplo, toda a questão de DNA só começou a ser estudado com maior profundidade a partir dos anos 50. Foi motivo de um Nobel de Medicina, quando alguém conseguiu provar que o ácido desoxirribonucleico, Isso, né, DNA. ele se formava uma molécula que era uma dupla espiral, que fica dentro do núcleo da célula e que há uma relação, uma correlação entre aqueles nucleotídeos e a nosso fenótipo, como a gente se apresenta. E isso só começou a ser estudado. Ah, mas você está esquecendo do Mendel. Não, o Mendel está lá atrás. Ele via a consequência e não entendia a causa. O DNA como sendo uma dupla hélice é agora dos anos 50. Não, tem 70 anos. É uma novidade científica. Coisa recente. Recentíssima. E como você acabou de dizer, e está correto, o Kardec, quando escreveu isso aqui, em 1850 e pouco, entre 54 e 57, a questão de raça, a frenologia... É verdade. Era ciência. Nem se fala mais em frenologia. Não, ninguém é louco de falar que aquilo é ciência. Ninguém é louco de falar que aquilo é ciência. Né? A frenologia... Por favor. Não, eu vou pedir que você faça. Eu só lembro que era a caracterização do ser humano pela forma da cabeça, né? Mais do que isso. Era tentar fazer uma associação entre caráter, comportamento, atitude e formação física. Dependendo da formação... mais ou menos isso. Se você fosse bem bonitinho, você seria... Evoluído. Se você fosse bem feinho, eu seria bem... Eu com essa minha cara de caipira, né? Cabeça achata... A gente estava... Não, só serve para carregar tijolo. É verdade. Essa era a lógica da tal da frenologia. Exatamente, era isso aí. E gente... Mas tinha também, desculpa... Não é a única. Eu lembro que eles tinham até um aparelho que media a cabeça, e dependendo da circunferência da cabeça, você teria tendência para isso ou teria tendência para aquilo. Era uma coisa do outro mundo. Era uma coisa do outro mundo e era considerado ciência. E esse negócio foi tão mal interpretado, mal utilizado e mal aplicado, que chegou, alguns desses se julgavam cientistas, foram estudados para dar justificativa a diferenças raciais que explicariam e justificariam o direito de seres humanos se sobreporem a seres humanos. E fiquemos por aí. Né? Isso é errado, completamente errado. O Espiritismo não adota isso, o Espiritismo não concorda com isso. E não aceita isso. Mas aqui, na época, para responder essa pergunta, que aqui é a 688, né? Há, neste momento, raças humanas que diminuem evidentemente. Gente, a melhor maneira da gente interpretar isso aqui é: há, neste momento, grupos humanos cujas culturas estão desaparecendo. Coletividades, né? Comunidades que estão desaparecendo. E isso sim seria mais correto. E é um fato. Sim, é um fato. É um fato. É aquela história. Existem Não, nós estamos traumaticamente impondo a nossa cultura ao indígena. A pergunta que cabe é: esse indígena
Ele quer continuar vivendo como ele vive? Ou ele considera que viver à moda da nossa civilização ocidental é melhor? Se ele quer viver, por que nós temos que impor a ele viver dentro de cabanas, sem água encanada, sem eletricidade? Essa é a pergunta que cabe. É a pergunta que eu acho justa. E quando a gente lê, né, Almeida, você falou isso, eu lembrei. Quando a gente lê o livro, do Emmanuel, A Caminho da Luz? A Caminho da Luz. Muito obrigado. Quando a gente lê o livro A Caminho da Luz, eu acho que ali fica claro a necessidade de evolução em todos os sentidos. Sim. Né? Pense você como um ser humano. Você como um ser humano. O que você prefere? Morar num apartamento climatizado? Quando eu digo climatizado, ar-condicionado no calor e aquecedor no inverno. Para que você tenha um conforto. Ou você prefere morar numa cabana? Não, numa caverna. Ou numa caverna, né? Onde você tem que ficar com fogo aceso para os bichos não entrarem e te morderem, etc. Então, apenas para a gente citar um extremo. Então, acho que você falou bem, apesar de ser um tema áspero para a gente abordar, né? É ruim. Porque sempre tem gente que vai dizer, não, o indígena tem que continuar indígena, morando lá. É o que ele quer? É o que ele quer? E por que ele coloca lá a televisãozinha lá na oca dele? Por que ele tem lá o... Como diz outro, coloca lá uma célula fotovoltaica para ter eletricidade para poder assistir a novela, como não? Almeida, o nosso tempo está se esgotando. Isso. Eu vou ler a resposta, porque eu acho que nós já comentamos bastante. Se for o caso, semana que vem a gente retoma. Isso. E a resposta diz, é verdade, ou seja, é verdade que tem há algumas... grupos que desaparecem. Que desaparecem. Sim, é verdade. Mas é que outras tomarão o seu lugar, como outras tomarão o vosso lugar um dia. Sim. Isso é fato. E a gente vê isso, não precisa estudar espiritismo, é só ver a história, né? A gente vê... Olha, 5 segundos. Gente, Península Ibérica, existiram os íberos, os celtas, os árabes, os romanos, os visigodos. Hoje tem lá Portugal e Espanha. Ponto. E ninguém sabe daqui a 10 anos, daqui a 100 anos o que é que vai ter. As mudanças culturais acontecem. Ponto. Almeida, eu acho que até estouramos um pouco o nosso tempo, mas foi interessante. Muito obrigado pela companhia. Abraço, gente. Gostou, deem um ok. Não gostou, digam o que vocês não gostou. Forte abraço. Grande abraço, gente. Até a próxima semana. E na semana que vem, nós vamos começar perguntando se os homens atuais são uma nova criação ou são descendentes de seres aperfeiçoados. Muito interessante essa questão. Até a semana que vem. Forte abraço.